Sacramento da Confissão. O que é o sacramento da confissão? Confissão ou penitência é o sacramento instituído por Jesus Cristo para que os cristãos possam ser perdoados de seus pecados e recebam a graça santificante. E a graça santificante é nós estarmos em amizade com Deus, sem nenhum pecado grave, sem pecado mortal. Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, morada de Deus, é quando nossa casa está limpa para que Deus possa habitar nela, sem nenhum pecado grave, sem pecado mortal. Fundamentação do sacramento da confissão. Encontramos a fundamentação desse sacramento no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 22 a 23. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Gente, Jesus está falando com quem aqui? Com seus apóstolos, ou seja, com a sua igreja. E através da sucessão apostólica dos apóstolos, do primeiro Papa, que foi Pedro, e os sucessores de Pedro, esse sacramento chega até nós hoje. Então, a fundamentação desse sacramento, instituído por Cristo, encontramos aqui no Evangelho de São João, ok? Vamos entender agora o que é fraqueza e, mais profundamente, o que é pecado. Fraqueza é uma coisa que existe em nós, independente da nossa vontade. Querendo ou não, todas as pessoas têm as suas fraquezas e limitações. Já o pecado é uma coisa errada que a gente faz. Essa depende mais da nossa vontade. Pecamos quando fazemos algo que não devíamos fazer, ou quando deixamos de fazer algo que devíamos fazer. O pecado é sempre uma ação que a gente podia evitar, mas não conseguiu. O que você sente é fraqueza. O que você faz de errado é pecado. Para que haja pecado, é necessário 3 condições. Primeiro é o conhecimento. A pessoa deve saber, estar informada que o ato a ser praticado é pecado. Por isso que quando uma criança joga papinha no chão, chora, faz alguma pirraça, não é considerado pecado, porque a criança, o bebezinho, não tem conhecimento das suas atitudes, das suas ações, que aquilo está errado. Agora, você catequizando, se desobedecer o seu pai, sua mãe, de forma grave, se deixar seus pais preocupados, fazer seu pai e sua mãe chorarem, isso é pecado, um pecado feio, um pecado contra o mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Porque vocês têm conhecimento, vocês não são mais bebezinhos, ok? A segunda condição é o consentimento. A pessoa tem tempo para refletir e escolhe, consente cometer o pecado. Precisamos ser honestos aqui. Então a gente não pode vir com aquele argumento: foi tudo tão rápido, quando eu vi já tinha acontecido, então não queria pecar, mas não deu tempo. Não, a gente tem tempo sim para refletir. A terceira condição é a liberdade. Significa que somente comete pecado quem é livre para fazê-lo. Então, se você foi forçado, obrigado a fazer um ato contra a sua vontade, então não é considerado pecado. Você tem que ter a liberdade para fazê-lo. Então, são as 3 condições: conhecimento, consentimento e liberdade. Se faltar uma delas, não é considerado pecado. Se, além disso, houver matéria, significa que o ato a ser praticado é uma ofensa grave aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos e da Igreja. Então, pecado grave é conhecido como pecado mortal, quando a gente peca contra os mandamentos de Deus e da Igreja. E o pecado leve é quando a gente peca fora desse contexto dos mandamentos de Deus e da Igreja. É chamado pecado venial, pecado leve. Por que me confessar e pedir perdão para um homem igual a mim? Gente, só Deus perdoa os pecados. Então vou falar de novo. Só Deus perdoa os pecados. O padre, mesmo sendo um homem sujeito às fraquezas, como outros homens, está ali em nome de Deus e da Igreja, para absolver os pecados. Ele
é o ministro do perdão, isto é, o intermediário, o instrumento do perdão de Deus. Por isso, o sacerdote também se confessa com outro sacerdote. Quando a gente vai se confessar, a gente tem que fechar o olho, colocar para o sacerdote as nossas faltas, os nossos pecados, mas imaginando sempre essa cena, que a gente está falando com Jesus. O sacerdote é o intermediário da graça. Os 7 pecados capitais. Capital deriva do latim, que quer dizer cabeça, líder. São como os líderes de todos os outros pecados, e deles derivam as outras faltas contra Deus. Portanto, pecado capital é isso. São pecados que encabeçam outros, que são a raiz para outros. Os demais pecados por nós cometidos são sempre uma variação de um dos 7 pecados capitais, ou ainda uma combinação dos pecados capitais. Os 7 pecados capitais são a soberba, basto-me, não dependo de ninguém. A ira, descontrole, perda do autodomínio. A inveja, ele tem, por que não tenho? A avareza, quanto mais tenho, mais eu quero. A luxúria, que é a sensualidade exagerada. A gula, é o prazer desordenado às iguarias. E, finalmente, a preguiça, que é a aversão, é deixar de fazer boas obras. Existem 5 passos para uma boa confissão. O primeiro passo é fazer um bom exame de consciência, que é procurar lembrar de todos os pecados que necessita confessar. Pode-se, inclusive, fazer uma lista dos pecados para facilitar e evitar algum eventual esquecimento. O segundo passo é o arrependimento. O arrependimento é a dor por ter ofendido a Deus pelos pecados cometidos e o propósito de não mais cometê-los. Sem o arrependimento, não faz o menor sentido buscar o sacramento da confissão. O terceiro passo é a declaração dos pecados, que é a confissão em si. É quando o fiel busca o sacerdote, que representa o próprio Cristo, e com bastante transparência e honestidade conta as suas faltas, os seus pecados. Nesse momento, se algum pecado for esquecido, mesmo após um bom exame de consciência, o pecado foi perdoado. Agora, se algum pecado grave for escondido de propósito, a confissão foi inválida. Não é possível reconciliação pela metade. O quarto passo é a absolvição. Após o ato de contrição, que é uma pequena oração que o fiel faz, que pode ser lida ou decorada, o sacerdote dará a absolvição. Se os outros passos foram realizados corretamente, o fiel já se encontra em estado de graça, ou seja, em amizade com Deus. E o quinto e último passo é a penitência. A penitência é um bem para compensar o mal cometido pelo pecado. O fiel completará o processo de reconciliação cumprindo a penitência da confissão, geralmente alguma oração simples ou uma boa obra. O segredo da confissão é absolutamente inviolável em qualquer situação, ou seja, o padre não pode, de forma alguma, revelar nada do que foi dito em confissão. Os sinais visíveis da confissão são todos os atos e ações do penitente. A confissão só pode ser realizada mediante a apresentação de pelo menos um pecado cometido após o batismo, já que o sacramento do batismo apaga todos os pecados. Ainda que não seja um pecado grave, a matéria está relacionada aos atos do penitente. A Igreja lembra aos fiéis a obrigação da confissão sacramental pelo menos uma vez por ano, preferencialmente na época da Páscoa. Também antes da primeira Eucaristia e da Crisma. Quando temos pecado grave, a confissão é obrigatória e urgente. No sacramento da confissão, a matéria são os atos do penitente, o ato de contrição, a confissão verbal e a penitência. A forma são as palavras do sacerdote: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ministro é o sacerdote, e a graça, o efeito desse sacramento é o perdão dos pecados,
é o nosso remédio espiritual.